maravilhoso. Pode sentar, meus irmãos. Diga glória a Deus. Queridos irmãos, hoje eu trarei uma pregação. E a pregação, antes mesmo de ela falar com você, primeiro ela tem que falar comigo, sim ou não? Caso contrário, seria hipocrisia da minha parte. A palavra, enquanto eu medito nela, primeiro ela fala ao meu coração, e eu tenho certeza que através do poder do Espírito Santo, ela também fala ao seu coração. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo de número 2, você que tem a Bíblia, Jonas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, livro de Jonas, está lá no Antigo Testamento. Vamos ler a partir do versículo de número 2, vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor: e orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno eu gritei, e tu ouviste a minha voz. Agora vai lá no versículo de número 9 da palavra do Senhor, versículo de número 9 da palavra de Deus, que diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei. Só que a parte importante é essa, que diz assim, ó: do Senhor vem a salvação. Você pode ler comigo essa última parte? Vamos lá? 1, 2, 3 e... do Senhor vem a salvação. Vamos mais uma vez? 1, 2, 3 e... levante a sua mão, a sua Bíblia, e diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, eu estava conversando na primeira vez que o Carlos veio aqui, tinha terminado o culto, se eu não me engano, e nós estávamos falando a respeito de alguns assuntos que dizem respeito à Bíblia Sagrada, sobre calvinismo, arminianismo e assim por diante, que são na verdade assuntos secundários. E eu disse ao Carlos que tudo que eu acreditava repousava neste versículo que diz que a salvação vem do Senhor, que a salvação ela é uma obra do Senhor. Mas para entendermos este versículo, precisamos voltar um pouco na história para ver quem foi que falou ele. Nós estamos aqui no livro de Jonas. Para muitas pessoas, o livro de Jonas, ele é um livro de ficção. Para muitas pessoas, o livro de Jonas, ele se enquadra em um conto de fadas. Tem muitas pessoas que não acreditam que o livro de Jonas, que a história do profeta Jonas, é uma história literal. Eu acredito que a história de Jonas é uma história verdadeira por dois motivos. O primeiro deles, porque está na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus. O segundo motivo é porque Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, ele diante dos judeus que pediam a ele um sinal, Jesus respondeu: nenhum sinal vos será dado a não ser o sinal do profeta Jonas, que esteve durante 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então Jesus, que no Evangelho de João capítulo 8 disse que era a verdade, no capítulo 14 disse ser o caminho, a verdade e a vida. Então eu creio que Jesus não mente. É por isso que eu acredito que a história de Jonas é verdadeira. A história de Jonas, ela começa de uma forma muito profunda, de uma forma muito direta, porque no capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito que veio a minha palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, e a palavra era: levanta-te
e diz: e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A palavra de Deus, ela vem até Jonas, e você conhece a história. Eu já preguei essa palavra, preguei ela inclusive na inauguração desse templo. Talvez você já foi em uma outra igreja, através do celular, através do YouTube, alguma forma talvez você já ouviu esta pregação. Só que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Deus falou com Jonas, não diz que foi um profeta, não diz que foi um enviado, diz que a palavra do Senhor veio até Jonas, filho de Amitai, e a palavra de Deus era direta, porque Deus é direto. Deus, ele não faz curva em suas palavras. Deus é direto. Deus, ele fala de forma direta e de forma profunda. Em outras palavras, Deus não faz rodeios. Deus olhou e disse: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, porque aquela cidade, aquelas pessoas que habitam naquela cidade têm pecado muito, e o seu pecado tem subido às minhas narinas. E Deus deu uma ordem. E qual era a ordem de Deus? Clama contra ela, prega contra ela, anuncia a minha palavra. Só que a Bíblia diz que Jonas, e você conhece a história, ele se levanta, só que levantando-se para fugir da presença do Senhor. Deus mandou Jonas ir para um lado, e Jonas, ele foi para outro lado. A Bíblia diz que Jonas, ele desce até um porto, ele compra uma passagem, e a Bíblia diz que ele entra dentro de um navio em direção à Espanha. E a Bíblia diz que ao entrar no navio, Jonas, ele se esconde embaixo no porão. Até aí estava tudo bem, até aí estava tudo certo, tudo deu certo na verdade. Só que, querido irmão, nem tudo que dá certo é certo. Precisamos entender isso. Nem tudo que dá certo é certo. Ah, pastor, mas fulano de tal faz errado e está prosperando. Nem tudo que dá certo é certo. Às vezes o certo é aquilo que aparentemente deu errado. Esses dias eu conversava com um rapaz, e eu não sei o que ele tinha na mente, mas ele se orgulhava da corrupção do seu conhecido. Ele dizia assim: olha, fulano de tal só venceu na vida porque sonegou, porque fez coisa errada, e assim por diante. E eu olhava e ouvia aquela pessoa falar, e eu pensava comigo: ele não sabe nem o que está falando, porque nem tudo que dá certo é certo. Nem todas as pessoas que aparentemente estão vencendo na vida têm a bênção de Deus. Quantos aí que estão enriquecendo de forma ilícita? Quantos aí que para ter um carro de luxo, ter uma casa de luxo, estão defraudando as pessoas? Isso é algo bom? Por mais que proporcione prazer, por mais que proporcione status, ter um carrão, ter uma casona, só que no final, e você pode acompanhar na televisão, volta e meia eu estou assistindo, não sei se vocês assistem, Domingo Espetacular, algum jornal, e aparece lá uma reportagem, fulano de tal, que movimentava milhões, e a reportagem é muito parecida, que tinha uma vida de ostentação na internet, foi preso, suspeito de lavar dinheiro para tal organização criminosa, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Então, irmãos, a primeira coisa que precisamos ter em mente é que nem tudo que dá certo é certo, e nem tudo que dá errado é errado, ou o que aparentemente na nossa mente está dando errado. Às vezes a gente olha para uma situação e diz assim: mas eu honro a Deus, eu sou um dizimista, eu vivo uma vida correta, por que a minha vida não vai para frente? Por que as coisas não deu certo? Depende a ótica que você está olhando. Se para você dar certo é ter grandes resultados, talvez para Deus não é assim, porque a matemática de Deus é diferente
da matemática do homem. Nem todos já têm a mesma história. Você tem a sua história. É por isso que Deus nos fez seres individuais. Não tem outro Jean, não tem outro Josué, não tem outro Rodrigo, não tem outra Gabriela. São pessoas individuais. Ninguém vai substituir você. Não tem dois de você. Não tem dois pastor Johnny. É um pastor Johnny apenas, porque eu sou um ser individual. E cada um de nós vai ter uma história. Às vezes Deus vai nos preparar para depois nos abençoar, e cada um de nós tem uma história. Alguns a bênção vai chegar mais rápido, para outros aparentemente vai chegar de forma mais demorada. Só que para cada um de nós, Deus, ele tem uma história, e o que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus, ainda que o centro da vontade de Deus a gente não entenda, porque nem tudo a gente entende, nem tudo a gente sabe o porquê, nem tudo. Só que às vezes, por mais que a gente não entenda, obreiro Juarez, Deus está no controle de todas as coisas. Nem tudo a gente precisa entender. Quando Deus olhou para Abraão e disse assim: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o futuro, vai para a terra que eu te mostrarei. Não tinha uma terra na ótica de Abraão, mas já tinha no plano de Deus. Abraão não entendia nada, e o que Abraão fez? Abraão, ele foi para o centro da vontade de Deus, diferente de Jonas. Jonas, ele fugiu do centro da vontade de Deus. E aqui vai uma observação, querido: não saia do lugar aonde Deus te colocou, e não fique no lugar aonde Deus não quer que você fique. Se Deus te colocou em um lugar, só saia quando Deus der o sinal. Quando eu fazia parte da outra igreja, eu não gosto de falar do passado e nem de coisas individuais, mas eu vou contar isso para edificar a fé de vocês. Eu passei por uma situação, e durante 1 ano e 7 meses eu orei, e muitas pessoas chegavam para mim e falavam assim: pastor, quando é que o senhor vai sair dessa igreja? Quando é que o senhor vai abrir a sua igreja? Mesmo sabendo que a igreja não é minha, a igreja é de Jesus. E eu dizia: ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Ah, mas você tem que agir, fulano já saiu, Beltrano já saiu. E eu dizia: eu ainda não senti que Deus me ordenou a sair. Quando chegou no mês de maio, Deus preparou uma viagem para o Rio de Janeiro. Eu chamei a minha esposa e eu disse assim: ó, hoje eu vou falar o que eu nunca falei, porque homem, ele tem que ter palavra, e não podemos voltar atrás, principalmente em coisas que é concernente a Deus. Eu disse assim: ó, eu vou viajar, e quando eu voltar, eu me desligo do local aonde eu estou. Só que quando eu falei isso, depois de quase 2 anos, eu falei para nunca mais voltar atrás. Durante muito tempo, quase 2 anos: pastor, é agora, pastor, é agora. Quando não é o tempo. Quando Deus tocou meu coração, saiu da minha boca, porque a boca fala o que o coração está cheio. Eu só falo o que está no meu coração. A palavra é apenas a revelação do que eu guardo no meu coração. Quando eu falei: quando eu voltar de viagem, eu nunca mais, e eu falei assim: ó, ninguém tira da minha mente, porque eu já dei a minha palavra. No dia 7 de maio, eu fiz o que eu tinha que fazer da forma mais correta possível, e nunca voltei atrás com a minha palavra, porque eu entendi que eu não precisava estar aonde as pessoas queriam que eu estivesse. Eu precisava estar no centro da vontade de Deus, porque estar no centro da vontade de Deus nem sempre é estar no melhor lugar. Estar no centro da vontade de Deus nem sempre é estar no lugar mais confortável, porque para muitos homens de Deus não foi confortável estar no centro da vontade de Deus. Foi confortável para Jesus estar no centro da vontade do Pai? Não, a ponto do próprio Jesus dizer, Jesus falou, saiu da boca dele: Deus meu,
por que me abandonaste? Deus meu, por que me abandonaste? Ele estava no centro da vontade do Pai, só que não estava sendo confortável. Nem sempre, irmãos, está no centro da vontade de Deus, fazer o que agrada a Deus, fazer o que honra a Deus, é algo que nos traz conforto. Às vezes nós iremos plantar a semente chorando, é o que diz o livro de Salmos: aquele que vai plantando e chorando, levando a boa semente, voltará pelo mesmo caminho com os seus molhos, sorrindo e se alegrando. Então Jonas escolheu a alegria momentânea, que era de não estar no centro da vontade de Deus, porque fugir do centro da vontade de Deus agrada a nossa carne, e a nossa carne diz assim: ó, agora você está fazendo o que é certo. Só que na verdade não era no caso de Jonas, porque deu tudo certo, mas não era certo. Tudo estava dando certo, sim ou não? Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim: pastor, está tudo dando certo. E a minha resposta foi: mas é certo o que você está fazendo? Porque eu já vi pessoas que aparentemente tudo deu certo, mas não era certo, e no final se prejudicou. Jonas, ele entrou no navio, e detalhe, olha que profundo, Jonas até pegou no sono, porque na mente de Jonas estava tudo certo. Ele fugiu da presença de Deus na mente dele, ele tinha dinheiro para comprar passagem, ele comprou a passagem, ele entrou no navio e nada aconteceu. É o que as pessoas pensam, nada aconteceu. Um dia um homem falou para mim assim: pastor, se nem Deus fez nada, quem somos nós para fazer? Porque na mente de algumas pessoas, Deus, ele tem que agir no nosso tempo, só que Deus não age no nosso tempo. Deus faz as coisas da forma que lhe apraz e para a sua glória. Jonas pensou: eu escapei de Deus. E o que aconteceu? Ele pegou no sono. Só que aí Deus começou a tratar com Jonas, porque a Bíblia diz que Deus, não foi o diabo, Deus trouxe sobre o mar, não foi sobre outras cidades, não, foi sobre o mar, uma grande tempestade. Queridos irmãos, há tempestades que é o diabo. Quem lembra de Jesus? Quem lembra Jesus no barco? Uma grande tempestade veio. Eu creio que aquela tempestade foi de ordem espiritual, só que Jesus acalmou a tempestade, chegou no outro lado da margem, e lá tinha um endemoniado gadareno. Jesus expulsa o demônio dele, e ele se torna um seguidor de Jesus. Então eu acredito que ali era o próprio diabo pensando que poderia tocar na vida de Jesus. No caso de Jonas, foi o próprio Deus quem mandou a tempestade com uma finalidade: trazer Jonas para o centro da sua vontade. Quando Deus, ele nos aperta, quando Deus, ele manda uma tempestade, é porque na verdade Deus está dizendo: acorda. É Deus dizendo, é a palavra do Senhor, são os alertas de Deus. Deus, ele vai falando, Deus, ele vai dizendo. E quando ele começa a permitir, porque Deus controla até mesmo a vida e a morte, então quando Deus, ele vai permitindo algumas coisas acontecerem na nossa vida, na verdade Deus está nos dando alguns sinais. Deus está dizendo: volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, volta para o centro da minha vontade. Deus vai apertando até que a mente compreende: realmente eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. A tempestade veio, o que aconteceu? O barco, a Bíblia diz, quase que se quebrou ao meio. Imagina aí, irmão, que tempestade furiosa. Imagina aí que tempestade poderosa no seu sentido real, aquelas ondas gigantescas, o barco balançando, sendo jogado de cima a baixo. Imagina que coisa assustadora, aqueles raios, trovões, o mar agitado, o vento balançando e Jonas dormindo o sono da morte. O que aconteceu? Aqueles marinheiros, eles eram pagãos. O que é uma pessoa pagã? Que adora
deuses estranhos, e eles começaram a clamar aos seus deuses, que na verdade não poderia ouvi-los, porque não são deuses verdadeiros. O capitão do navio, ele viu que não tinha resposta, e o que ele fez? Ele repreendeu Jonas. Irmão, como cristão, eu acho que não tem coisa pior do que um ímpio olhar para um cristão e dizer assim: você não é crente? Eu particularmente, eu nunca ouvi isso, mas eu acho que não tem coisa pior, ou pelo menos se alguém tem consciência de ouvir um ímpio que já vive uma vida errada, uma vida entregue ao pecado, olhar para você e falar assim: você não é crente. Porque essa atitude não é a atitude de um cristão, não é a atitude de alguém que diz ser o que aparentemente não é. Porque na verdade nós somos não aquilo que falamos, somos aquilo que vivemos. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, ninguém é perfeito, e não existe uma pessoa que vai ser perfeito na sua totalidade. Se você procurar defeitos em mim, você vai encontrar, pode ter certeza, e talvez até mais defeitos do que qualidades, porque eu sou um ser humano. Só que nós, como cristãos, devemos dar o bom exemplo. Jonas, no caso, não deu o bom exemplo, e ele foi corrigido pelo ímpio, porque o ímpio, que era o capitão do navio, a Bíblia diz que ele desce no porão, e ele acorda Jonas, e ele chama Jonas de dorminhoco, e ele diz assim: Jonas, dorminhoco, não te importa que nós estamos perecendo, você está dormindo? Quantas vezes, queridos irmãos, estamos perecendo, mas estamos dormindo espiritualmente? Às vezes olhamos para o lado e os nossos familiares estão perecendo, e nós estamos dormindo espiritualmente. Não levamos a ele o evangelho, não oramos por eles, não pregamos para eles, não fazemos a nossa parte. Sempre que Deus toca o meu coração, sempre Deus toca o meu coração para parar o carro, para levar a palavra, eu faço, porque eu não posso dormir como Jonas. Quando Jonas acordou, o capitão olhou para ele e falou assim: ó, fale com o seu Deus, fale com ele, pode ser que ele tenha misericórdia de nós. E a Bíblia diz que eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Olharam para Jonas e falaram assim: Jonas, quem tu és? Jonas foi verdadeiro, Jonas abriu o coração. Sabe o que Jonas falou? Eu sou hebreu, eu sou de Israel, eu sou servo de Deus, e toda essa tempestade é por minha causa, é por minha culpa. Se a tempestade veio, é porque eu sou o culpado. Irmãos, se tem algo que Deus se agrada, é quando o coração ele se quebranta. Deus, ele dá graça aos humildes, e ele resiste aos soberbos. Quer ver alguém abençoado? Pode ter certeza que esse coração ele é revestido pela humildade. Jonas, ele era um misto de orgulho e humildade. Orgulho porque ele não gostava daquele povo. Só que o servo de Deus, ele não pode se dar ao luxo, ou se é que eu posso usar essa palavra, de dizer que não gosta deste ou daquele. A ordem de Deus é para que eu e você possamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Essa é a ordem. Jonas não gostava daquele povo, só que Jonas também era humilde, porque ele confessou: a tempestade é por minha culpa. Quer agradar o coração de Deus? Chega diante dele com o coração humilde, dizendo: Deus, eu preciso de ti. Quando você errar, confesse o seu pecado, se humilhe. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Sabe o que Jonas falou? A única solução é vocês me lançarem no mar. Só que tem um detalhe: os marinheiros começaram a remar mais forte, só que não adiantava. Quanto mais eles remavam, maior ficava a tempestade. Por quê? Porque o problema não estava no mar, o problema estava dentro do barco. E enquanto o problema
estivesse dentro do barco, o mar continuaria agitado. O que eu aprendo? Enquanto o problema estiver dentro do barco da nossa vida, ele vai estar em perigo. Por isso que precisamos, como servos de Deus, jogar para fora da nossa vida aquilo que não presta. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça uma avaliação. O que você precisa tirar da sua vida que não agrada a Deus? O que você precisa lançar para fora? O que você precisa? No caso daqueles marinheiros, Jonas era o problema. Jonas estava em desobediência, e Jonas teve consciência que a tempestade só iria acalmar quando ele fosse lançado para fora do barco. Todos os dias eu preciso fazer uma autoavaliação e dizer assim: o que eu preciso tirar da minha vida? O que eu preciso arrancar de dentro do meu coração? O que eu estou disposto a deixar por amor a Deus? Eu me lembro, e não é pecado, tá, irmão? Não me entendam mal. O meu caso é porque Deus tinha um chamado para a pregação na minha vida. Cada caso é um caso e cada vida é uma vida. Eu era muito apegado porque o meu sonho era ser jogador de futebol. E eu lembro como se fosse hoje. Há 12 anos atrás, eu fui treinar junto com o meu irmão Mateus, num sábado de manhã, ali no campo do Amizade. Hoje não existe mais, é o Comprão. Metade do campo hoje é o Comprão. E eu tinha 5 bolas. Só que Deus já tinha me chamado para a sua obra, e eu estava relutando. E eu dizia assim: não, eu quero ser cristão, mas eu também quero ser um jogador de futebol. E isso não é pecado e não é errado, mas cada vida é uma vida e cada chamado é um chamado. Aí o meu irmão Mateus, ele deu o primeiro chute, a primeira bola furou. Eu falei: não, isso é coincidência, é acaso. Ele deu o segundo chute, a segunda bola, por incrível que pareça, furou. Ele deu o terceiro chute e aconteceu a mesma coisa. As 2 outras eu mesmo furei, porque dentro daquele campo eu fiz um propósito. Está escrito que votei e paguei. Eu disse: Deus, a partir de hoje eu estou, por amor ao Senhor, lançando fora ou deixando para trás o meu sonho de ser um jogador de futebol, e a partir de hoje o meu sonho é ser um pregador da tua palavra. Quando eu entendi que eu precisava jogar para fora do barco da minha vida aquele sonho que já não era mais o sonho de Deus, o Senhor, Ele confirmou o meu chamado. Eu não sei o que você, isso é individual, é pessoal, é você e Deus. Eu não sei o que você precisa deixar, mas Deus já tocou teu coração, e você está lutando contra, você está indo contra, você está tentando dar um jeito. Não, mas está dando certo. Pois então, mas será que é certo? Está dando certo, mas talvez não seja certo. Deus já tocou, não adianta. Eu não posso dizer para você. Está escrito assim, o espírito do homem conhece o homem, assim como o espírito de Deus conhece a Deus. Eu não conheço você, mas talvez Deus já tocou, talvez através de um vídeo que você viu, uma palavra que você ouviu, alguma coisa Deus já criou e Deus já tocou teu coração, e você precisa deixar, ou em outras palavras, como Jonas, você precisa jogar para fora do barco da sua vida. Será que o que Deus está pedindo para você deixar no momento não está sendo mais importante do que Ele? Não, pastor, nada é mais importante do que Deus. Amém. Mas será que lá no fundo do teu coração essa situação não está sendo mais importante do que Deus? E Deus está dizendo hoje: lance para fora. Lutaram, a tempestade aumentava, até que eles oraram e disseram: Deus, tenha misericórdia de nós. Levantaram Jonas e lançaram Jonas para fora do barco. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, a tempestade se acalmou.
Existem tempestades na nossa vida que só vão se acalmar quando nós tomarmos uma decisão de lançar para fora do barco aquilo que não agrada a Deus. A tempestade acalmou na hora, e a Bíblia diz, e eu creio porque está na Bíblia, e Jesus falou, e Jesus não mente. Está escrito: mentira nenhuma procede da verdade. Cristão não fala mentira, cristão fala a verdade, porque Jesus é a verdade. Então eu creio que é verdade. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem e um grande peixe, não sei se foi uma baleia, não sei se foi um tubarão-baleia, não sei se foi um peixe milagroso que Deus criou, eu não sei. O Deus que criou o universo, Ele tem o poder de criar todas as coisas. Eu não sei o que foi, mas Deus deu uma ordem e um grande peixe engoliu Jonas. E do ventre do peixe, Ele lembrou do quê? De orar. O que eu aprendo, Jean? Que não está escrito que Jonas orou, Rodrigo, para ir levar a palavra. Simplesmente diz que Jonas se levantou e foi para uma outra direção. Só que quando ele estava no ventre do peixe, a Bíblia diz que ele orou. Todos nós precisamos de tempos difíceis para nos entregarmos à oração. Só que o nosso coração insiste: não, eu vou tentar, e Deus vai apertando até orarmos, porque está escrito: e orou Jonas ao Senhor, do ventre do grande peixe. E qual foi a oração de Jonas? Veja só: na minha angústia clamei ao Senhor, e do ventre do abismo Ele ouviu a minha voz. Quando uma pessoa, ela peca contra Deus, ela desobedece a Deus, ela foge de Deus, mas ela se arrepende, Deus é misericordioso, porque Deus é misericórdia. E hoje Deus, Ele fala conosco, porque Jonas orou, Jonas clamou, e a oração de Jonas era como um salmo poético, porque Jonas, ele conta o pecado dele: pequei, Senhor, desobedeci. Jonas, ele conta o sofrimento dele. Jonas, ele conta a resposta que veio de Deus através da sua oração. Jonas, ele glorifica a Deus, dizendo: do Senhor vem a salvação. Jonas entendeu que só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos ajudar. É isso que você precisa entender, que você precisa de Deus, que você não é nada sem Deus. Você não precisa da minha pessoa, você precisa da pessoa de Deus. Você precisa se relacionar com Deus, você precisa ter comunhão com Deus, você precisa ter intimidade com Deus, porque está escrito: do Senhor, e eu encerro aqui, vem a salvação. A salvação que você precisa, ela vem de Deus. A ajuda que você precisa, o auxílio que você precisa, o socorro que você precisa, vem de Deus. Eu apresento a Deus todas as áreas da minha vida, todas, das menores às maiores, cada detalhe. Eu apresento a Deus tudo, e a Ele eu peço ajuda. E não é pecado, não é pecado você apresentar detalhes a Deus. Senhor, me ajuda em tal área. Senhor, me ajuda nessa situação, porque saiu do meu controle. Toda vez que eu fui agir sem orar ou sem consultar a Deus, deu tudo errado. Todas as vezes que eu disse: Deus, vai na minha frente, abre caminhos, coloque as tuas mãos, o Senhor não me deixou sem resposta, porque está escrito: do Senhor vem a salvação. É do Senhor, é do Senhor que você precisa. Você está aqui hoje por causa do Senhor, não é por minha causa. Eu sou apenas um instrumento de Deus, mas você não veio me buscar, você veio buscar ao Senhor, porque é do Senhor que vem a salvação. O que você faz é para o Senhor, é entre você e o Senhor. E hoje a palavra do Senhor está escrito: do Senhor vem a salvação.
tanto a salvação da nossa alma, quanto a salvação de uma aflição, de uma doença ou de um problema. Porque a Bíblia diz que quando Jesus curava uma pessoa, Jesus falava: a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé te salvou desta situação que você está passando. Mas a Bíblia também diz que muitos que morreram em Cristo, a sua fé em Jesus foi o caminho para a salvação. Então a salvação é obra do Senhor. Tudo que você precisa está no Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor, apresente a sua vida para o Senhor, apresente seus filhos, apresente sua casa, apresente o seu casamento. Ah, pastor, eu tenho vergonha, como se Deus não te conhecesse. Aquele tipo de pessoa que diz assim: eu não posso dormir sem um terno, porque se Jesus voltar, eu não serei salvo. Querido irmão, se Jesus nos conhece em nossa totalidade, apresente a Deus a sua vida. Diga: a Deus, a minha vida está em tuas mãos, porque é do Senhor que vem a salvação.